Juízes, capítulo de número 15, versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que está em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel no dia, ou nos dias dos filisteus, durante 20 anos. Amém e amém. Esse texto aqui, ele está acontecendo exatamente no período dos juízes. O período dos juízes é aquele período da história de Israel que compreende desde o livro de Josué, o final do livro de Josué, até o primeiro livro de Samuel. O livro de Juízes, ele retrata um dos piores períodos da história da nação de Israel. É um período em que Israel já está na terra de Canaã, as tribos já estão, cada uma delas, na sua herdade ou na sua porção da terra de Canaã, e também as famílias estão assentadas. Mas o povo de Israel tem um problema: não há unidade federativa, não há união, não há um líder nacional que conduza o povo. Em decorrência disso, as tribos são regidas, são conduzidas, cada uma delas ao seu bel prazer, cada uma delas de acordo com as suas próprias e subjetivas opiniões. De modo que o livro de Juízes é um livro em que o país de Israel está multifacetado, está estratificado, está rasgado, está dividido. A palavra ou o termo que mais se lê nos capítulos do livro de Juízes é o termo "e cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos". Israel está vivendo um período de autonomia, de independência, um período de insubordinação, um período em que cada um faz o que bem entende e o que bem lhe parece aos olhos. Como consequência disso, Israel cai num declínio espiritual terrível e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E nessa expressão, mal aos olhos do Senhor, quer dizer, Israel peca contra o decálogo, que são os 10 mandamentos, peca contra todas as leis, esparsas, 613 leis, e peca também praticando os 4 pecados mais abomináveis aos olhos do Senhor, à luz do Antigo Testamento. Primeiro pecado, o pecado da idolatria. Segundo pecado, o pecado da prostituição. Terceiro pecado, o pecado da parceria com as outras nações pagãs, importando culturas antiteístas destas nações pagãs. E também o último pecado, que é o pecado da injustiça social e do aumento do distanciamento entre a riqueza e a pobreza e a miséria. Por causa disso, porque Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus, para ganhar o povo, ele levanta nações que invadem Israel, e essas nações são instrumentos de Deus,
Essas nações são a vara de ferro de Deus corrigindo o seu povo. Essas nações são o cajado de Deus para trazer o seu povo de volta. Como fruto desta invasão estrangeira, desta opressão estrangeira, o povo de Israel se quebranta, o povo de Israel se humilha, o povo de Israel se derrama diante de Deus, o povo de Israel se converte a Deus, o povo de Israel se conserta, o povo de Israel procura ajustar a sua vida à luz da palavra de Deus e da vontade de Deus. E Deus, que é misericordioso, que é compassivo, Deus que é longânimo, Deus que é benigno, Deus que é generoso, Deus então se compadece do povo. E a forma de expressão desse compadecimento de Deus para com o povo de Israel, aqui no período dos juízes, é que Deus vai levantar homens que vão libertar Israel desta opressão estrangeira, homens que vão arregimentar a nação, promovendo grandes avivamentos e obras de reencontros e reestruturações espirituais significantes e marcantes. E dentre estes homens que o livro de Juízes dá o nome ou o título de juízes, nós vamos ter o juiz chamado Sansão. Sansão foi levantado quando os filisteus estavam oprimindo Israel. Deus então se revelou, ouvindo o clamor do povo, e levantou Sansão, e consagrou o ministério de Sansão ao nazireado, ou seja, ele não podia passar navalha em seu cabelo, nem na sua barba, ele não podia tomar nenhum tipo de bebida forte, nem vinho, ele também não podia tocar em cadáver, seja de animal ou seja de ser humano, e ele tinha que ter uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. E como resultado disso, Deus lhe daria uma força metafísica, uma força meta-humana, uma força supra-humana. Deus o transformaria num X-Men, e Deus daria para ele uma força gigantesca, e ele recebeu essa força gigantesca, e os feitos de Sansão são épicos, são extraordinários e são historiáveis. E esses feitos de Sansão estão registrados aqui no livro de Juízes, são relembrados algumas vezes ao longo dos profetas, e estão catalogados no capítulo dos heróis da fé, lá em Hebreus de número 11, de modo que Sansão é de fato e de verdade, como o seu nome diz, um pequeno sol, ou um sol glorioso que Deus levanta na noite entenebrecida de Israel, para manifestar o seu compadecimento, a sua misericórdia e a sua graça. O que é interessante, que eu gostaria de dividir com vocês que estão me ouvindo esta noite, é que na história de Sansão acontece um fenômeno. Que fenômeno é esse? Ele consegue enfrentar 1000 filisteus. Ele luta num campo chamado Campo de Leí contra 1000 filisteus, e ele não tem uma espada, ele não tem uma lança, ele não tem um escudo, ele não tem capacete, ele não tem uma couraça, ele não tem uma tornozeleira, ele não tem uma caneleira, ele não tem sapatos fortes, ele não tem nada a seu favor. Aliás, é muito comum entre os juízes uma precarização da arma, ou seja, a capacidade de uso e de produção das ferramentas armamentistas. Esta capacidade é uma capacidade precarizada no livro de Juízes, e Sansão não foge à regra. Ele também não vai ter nada na sua indumentária, mas quando ele se vê cercado pelos 1000 filisteus, ele então
olha do lado e tem ali um jumento, sim, um jumento morto, e a carne daquele jumento já estava apodrecida, e ele viu que o jumento tinha a mandíbula, ele viu que o jumento tinha a queixada, a mandíbula, e ele então pegou aquela mandíbula de jumento, pegou aquela queixada de jumento, colocou aquilo como se vestisse nas suas mãos a boca do jumento, e ele travou a boca do jumento e a mandíbula do jumento, claro, a ossada, dessa mandíbula, a ossada dessa queixada nas suas mãos, e com aquela queixada, com aquele instrumento, e no nome do Senhor, ele enfrentou os 1000 filisteus. Foi um dia de uma batalha sangrenta, um dia de uma batalha terrível, mas no final daquele dia, os 1000 filisteus haviam caído, e o homem de Deus estava de pé, com uma queixada de jumento, prevaleceu ante aos 1000 filisteus. Agora, olhem que coisa interessante, o Sansão tem essa vitória épica, ele mata 1000 filisteus, mas depois que aquela guerra acaba, ele está exaurido, ele está extenuado, ele está finalizado, ele não tem força nem para levantar as suas mãos, e ele então dobra os seus joelhos, e ele começa a sentir, além da exaustão física, ele começa a sentir também uma sede, uma desidratação, e não havia ali Red Bull para ele tomar, um energético, não havia ali também um refrigerante, não havia ali também um Gatorade para ele repor os sais minerais, não havia ali uma fonte de água, e então ele começou a sentir a sua língua pegar ao céu da boca, ele começou a sentir as glândulas secas, a sua garganta começou a se fechar, e por causa da sua desidratação, depois de ter vencido 1000 filisteus com uma queixada de jumentos, esse homem caiu, prostrou-se, e a sua força foi tão pequena que ele colou com o rosto na areia quente da região e da planície de Leí, e quando ele está ali, ele começa a buscar em si alguma força, ele começa a buscar em si algum ânimo, e ele não encontra, e aí, no seu desespero, ele faz um clamor a Deus, e o seu clamor é esse texto que eu li aos irmãos, e esse clamor ele diz: Senhor, tu operaras um grande livramento a Israel através do seu servo, eu acabei de ter uma vitória épica, extraordinária, Hollywood não seria capaz de confeccionar um filme com esse enredo, eu acabei de realizar uma obra extraordinária, eu matei 1000 filisteus com uma queixada, com uma mandíbula de jumento, o Senhor me deu vitória, mas agora as minhas forças se esvaíram, agora a minha língua se apega ao céu da boca, a minha garganta se fecha, o meu sangue começa a entrar num processo de coagulação, e eu começo a ver a morte se aproximando de mim, Senhor, e eu vou morrer, porque está me faltando água, eu vou morrer de sede, eu estou desidratado, eu não tenho condições físicas de buscar água, não há ninguém aqui capaz de me dar água, todos os filisteus estão mortos, essa batalha eu travei sozinho, e agora, Senhor, o Senhor vai deixar o seu servo morrer aqui nesse deserto de sede, depois de ter dado uma vitória muito mais significativa e expressiva. E aí então a palavra de Deus diz que Deus começa a fazer barulho. Havia uma caverna perto do lugar em que Sansão está, e Deus começa a fazer barulho dentro daquela caverna, e dentro da caverna começa a surgir uma fenda,
começa a surgir uma lacuna, uma rotura, uma ruptura, e lá naquela caverna, nos lençóis freáticos, começa um movimento, e esse movimento começa a trazer a água para cima, lá dos lençóis freáticos. Esse movimento vai fazendo a água passar por todas as camadas da crosta terrestre, até que essa água estoura dentro da caverna. E aí, a palavra de Deus diz que essa água desce e forma como se fosse um veio de água, uma linha muito fina de água, e o Espírito de Deus vai dirigindo aquela água, e aquela água vai chegando, e ela começa a banhar o rosto do herói de Deus, e ela começa a banhar a testa, o cabelo, os olhos, o nariz, a boca, e de repente, ele que estava ali, quase que morto, extenuado, vencido, esgotado, esbaforido, ele que estava ali, aleluia, aos seus próprios olhos já como morto, ele começa a receber de Deus a vida, o ânimo, o renovo, a boa água, a saúde, o avivamento, aleluia. E ele vai lambendo aquela água, e aquela água vai molhando a sua boca, vai hidratando o seu corpo, e ele vai lambendo e bebendo aquela água, daqui a pouco ele tem condições de levantar a cabeça, e ele lava o seu rosto, ele tem condições de lavar o seu cabelo, ele tem condições de lavar os seus braços, ele tem condições de lavar as suas mãos cansadas, ele tem condições de lavar o seu pescoço, e aí, quando aquele dia acaba, o herói de Deus está de pé, aleluia, reviveu, para a glória, honra e louvor do Senhor. Lavacandaramahai. Algumas lições que nós aprendemos nesse texto e eu queria compartilhar com você. A primeira lição que nós podemos tirar é que as maiores batalhas da nossa vida são aquelas que nós mais ignoramos, são as menores. Compare esse paradoxo. O Sansão mata 1000 com uma queixada de jumento, mas o Sansão ia perder a batalha para a sede. O que significa isso? Significa que as coisas que nos levam à bancarrota, à derrocada, à lona, que nos faz cair, não são as coisas grandiosas, não, são as coisas milimétricas, são as coisas atômicas, são as coisas nucleares, são as coisas mínimas. É muito interessante, porque nós poderíamos trabalhar isso aí do Gênesis ao Apocalipse. Por exemplo, o Moisés enfrentou com grande honra o exército e todo o império egípcio e venceu, mas ele não suportou controlar a própria raiva, o próprio ímpeto. O homem que desbancou o faraó, o seu exército e o império, perdeu para um sentimento de raiva. Aleluias, glória a Deus. Davi, que derrotou Golias, que dizimou os filisteus, que transformou Israel numa nação digna, que tornou vassalas as nações no entorno de Israel. Davi, que ergueu a bandeira de Israel e a casa de Deus lá, a tenda de Deus lá no Monte Sião. Davi, que fez obras extraordinárias, caiu diante de um olhar, como disse a irmã Sara aqui, descuidado, não fez um pacto com os seus olhos. É muito interessante que lá no livro de Juízes fala que o Daniel vê, aliás, o Nabucodonosor vê, o Daniel interpreta uma grande e extraordinária estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro, mas no final ela tem pé de barro, e o Daniel fala assim: e eu vi quando uma pequena pedra saiu do monte e bateu lá no pé de barro, e toda aquela estátua que são os impérios ruíram. O que é que isso
tem a nos ensinar que não são as grandes guerras que nos levam para a lona. Deus nos dá vitória nas grandes guerras, Deus nos coloca pessoas ao nosso lado nas grandes guerras, e a gente sai de cabeça erguida, mas são as coisas ignoradas, as coisas desprezadas, as pequenas concessões, é um olhar que não tem nada a ver, é um compromisso que não tem nada a ver, é uma posição, aleluia, filosófica ou interpretativa que não tem nada a ver, e aí as raposinhas vão entrando, mas o sábio Salomão diz: apanhai-me as raposinhas, porque são elas que vão destruindo toda a lavoura. Tomemos cuidado com as coisas pequenas, porque são elas que levam grandes heróis à bancarrota e a grandes e terríveis derrotas. Lamacandaramahai. Fala para o seu irmão, tome cuidado, diga, tome cuidado com as coisas desprezíveis. Lamacandaramahai. Tome cuidado com as coisas insignificantes. Tome cuidado com aquilo que aparentemente não tem nada a ver. Tome cuidado com aquilo que é de menor importância. Tome cuidado com a sede. Tome cuidado com aquilo que é menor do que 1000 soldados filisteus lutando contra você. O que leva os casamentos ao divórcio, geralmente, nós temos sim a violência doméstica como uma causa, nós temos sim problemas financeiros como uma causa, nós temos sim a falta da coabitação conjugal como uma causa, mas eu, como advogado, nesses 11 anos que eu tenho contemplado que o que mais leva a casamentos promissores, que tinha tudo para serem longevos, casamentos que tinham tudo para terminar de fato e de verdade só com a morte de um ou do outro, geralmente esses casamentos vão à lona, à bancarrota, por causa de detalhes. Quantas sociedades se desfazem por coisas milimétricas, quantas amizades são desfeitas por coisas aparentemente insignificantes, quantas relações com Deus, quantos homens e quantas mulheres já não têm mais intimidade com Deus e com a palavra, e já estão com a cara na terra, já estão vencidos e superados por coisas simples, mas Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito, usa esse pregador para dizer a essa comunidade, a essa igreja: cuidado com as pequenas coisas, cuidado com as pequenas coisas. Fala para o seu irmão aí de tudo que você deve considerar, considere com atenção os detalhes. Os detalhes são muito importantes, os detalhes são essenciais, os detalhes são primordiais, os detalhes são necessários. Fala para o seu irmão, cuidado com os detalhes. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que as maiores guerras da nossa vida nós não travamos do lado de fora de nós, mas as maiores, as mais sangrentas, as mais cruentas batalhas da nossa vida, nós travamos no nosso interior. Pense nesse paralelo. Aquilo que está fora, Sansão tem uma vitória cachapante e massacra os filisteus, mas aquilo que está no seu interior, que é a sua sede, que são as suas ânsias, que são as suas carências, que são as suas elucubrações, que são os seus desejos, aleluia, Sansão não consegue triunfar e ele acaba sendo derrotado. A Joyce Meyer lançou um livro muito interessante no qual ela diz: o campo de batalha mais árduo que nós vamos ocupar é o campo de batalha da nossa mente. De fato e de verdade, as guerras não são vencidas do lado de fora,
as guerras não são vencidas quando o nosso pé toca a areia do lado de fora, não. As guerras são vencidas no interior, na mente, no coração, na vontade, no sentimento, na intenção. É por isso que a obra de Deus em nós, ela não começa de fora para dentro, porque se começar de fora para dentro, não terá efeito nenhum sobre nós, a não ser aqueles efeitos que outras coisas também geram em nós. Mas a obra de Deus em nós começa de dentro para fora. A mulher samaritana ouviu de Jesus a seguinte expressão: beba da água que eu te der, e você vai ter gerado no seu interior uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Aleluias. O que nos leva à bancarrota é o que está dentro, são as nossas paixões, são as nossas inquietações, são as nossas amarguras, são os nossos ressentimentos, são os nossos pesares, são os nossos dissabores, são as nossas desilusões. O que nos leva à queda não é o que está fora, é o que está dentro. É por isso que Salomão, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz: sobre tudo o que você deve guarnecer, o que você deve guardar, é o seu coração, porque é dele que procedem os caminhos para a vida. Quem tem vitória no interior, tem vitória no exterior. Quem tem vitória na mente, tem vitória do lado de fora na profissão. Quem tem vitória na mente, no coração, na alma, no interior, quem se torna de fato e de verdade habitação e tabernáculo do Altíssimo, e tem Jesus morando no seu coração, tem vitória dentro e fora para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: cuidado com o que está por dentro. Diga: cuidado com o que está por dentro. Diga para ele: é aí que está a sua vitória ou a sua derrota. Esse texto não é interessante? Não é um texto interessante? O homem que ganha fora, perde dentro. Aliás, essa missionária Sara vai ser uma marca do Sansão. Ele sempre perde no seu interior. Ele é hábil, ele é formidável, ele é extraordinário. Ele luta com uma galhardia sem igual. Ele é um guerreiro digno de fato, de verdade, de ter a sua história, os seus feitos contados por Spielberg. Ele é maravilhoso. Mas ele, quando trata-se do seu interior, ele é ocado, ele é brocado, ele é vazio. Ele é um homem que começa bem e termina mal, porque ele não sabe administrar as emoções. A paixão devora, aleluia, a ira o devora, a impulsão o devora, e ele se entrega tanto para o que ele tem no seu interior, que ele vai perdendo e desconstruindo tudo o que ele constrói, aleluia, com os seus muitos esforços do lado de fora. Mas o Senhor esta noite está abrindo em nossa mente, em nosso coração, através da sua palavra, aleluia, uma fonte no nosso interior, uma fonte na nossa mente, para sarar a nossa mente, para sarar o nosso interior e jorrar para a vida eterna. Aleluia. Fala para o seu irmão: cuidado com o coração. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as intenções, cuidado, aleluia, com o que passa aí dentro desse coração. O Senhor Jesus, ensinando sobre isso, ele disse assim: que o homem bom sabe tirar boas coisas do seu tesouro, mas o mal, Lucas, só tira coisa má. Aleluia. E onde é que está o tesouro do homem? Está no carro dele, que vale 50 mil? Está na casa dele, que vale 1,5 milhão de reais? Está no apartamento na praia, que vale mais 1 milhão? Está lá na fazenda no interior, que vale mais 1 milhão? Não, o grande tesouro dele está no seu interior. Quem tem tesouro no interior aqui, levante a mão. Aleluia, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluias, aleluias. Jovens, se eu tenho que dar um conselho para você, o meu conselho é esse: cuidado com os detalhes. E 2, cuidado com o seu interior. É aí aonde o seu pai não entra, a sua mãe não entra, o seu pastor não entra. É aí que você vai determinar a sua vitória. Lá no capítulo de número 10 do livro de Provérbios fala assim: mais nobre, mais digno é o homem que domina o seu espírito do que aquele que conquista 10 cidades. Quem conquista 10 cidades, mas não domina o seu espírito, não domina a sua língua, não domina as suas emoções, não domina as suas paixões, não domina os seus afetos e os seus desafetos. Quem não domina o seu interior, fica com sede e morre no meio do caminho. Mas aqui não, aqui tem uma geração, aleluia, aqui tem uma geração poderosa. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Para terminar, Labacandaramai choramahai, aleluias, 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 aleluias. Para terminarmos aqui, uma terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que o mesmo Deus que dá vitória aos seus servos sobre as grandes batalhas é aquele que dá vitória sobre as batalhas diminutas. E o mesmo Deus que nos faz conquistar fora de nós é o Deus que nos faz conquistar a nós mesmos. O mesmo Deus que deu vitória para Sansão contra os filisteus foi o mesmo Deus que atendeu as suas necessidades, as suas amarguras e as suas angústias do seu interior. Eu termino a minha participação aqui esta noite deixando uma mensagem para você. Se você está se sentindo exaurido, se você está se sentindo vencido e você precisa reviver, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao seu Deus, porque Ele te ouve. O barulho se ouvirá, aleluia, desde a caverna. As fontes interiores, aleluia, serão liberadas, e o Senhor há de criar um manancial no deserto, fontes no ermo e rios no vale para atender você. Talvez você chegou aqui esta noite e você também se sinta como Sansão, vencido, desgastado, mas assim diz o Senhor para você: a fonte de Deus está aberta aqui esta noite, e dela corre a água que vem do trono de Deus, a água que molha quem está aqui no púlpito, a água que molha quem está aqui nos jovens, a água que molha os irmãos aqui e os visitantes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. As fontes de Deus estão abertas aqui esta noite. Está cansado? Está desanimado? Está extenuado? Está com o rosto no pó? Assim diz o Senhor para você: eu estou abalando, aleluia, os céus e a terra. Eu estou movendo as coisas, aleluia, aleluia. Eu vou tirar água da onde você menos imagina. Eu vou tirar provisão da onde você menos imagina. E eu vou criar, aleluia, uma ocasião de renovo, uma ocasião de, aleluia, reavivamento. Eu vou criar uma ocasião aqui em que você será visitado, banhado, lavado, inundado pelas torrentes da minha glória. Os céus estão abertos, os céus estão abertos para nós esta noite. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias.
Aleluia, aleluia. Maravilhoso. Amacandaramahai. Labandaracandaramahai. A história de Sansão, ela é um arquétipo. O que quer dizer isso? Ela é um símbolo da história de cada um de nós. Cada um de nós também tem grandes vitórias. E no outro dia está como Elias querendo entrar na caverna. Cada um de nós está, de vez em quando, como Sansão, tendo vitórias dignas de Hollywood e derrotas tão vergonhosas que vale a pena de fato a gente morrer sozinho. Mas o Senhor Deus que nos dá vitória está conosco. Ele vai dar vitória para você. Ele vai dar vitória para você. Ele vai dar vitória para a tua casa. Ele vai dar vitória para a sua família. De fato, um reavivamento de Deus. Os jovens aqui estavam muito inspirados quando colocaram esse tema. A nossa querida irmã cantou aqui ao cheiro das águas. Aleluia, Deus rompeu os lençóis freáticos. Aleluia, e fez a água chegar. Deus vai fazer a água chegar. Aleluia, Deus vai descedentar você. Deus vai trabalhar na sua mente. Deus vai trabalhar no seu coração. Deus vai trabalhar na sua alma. Aleluia, e Ele vai começar um processo de revolução e de mudança de dentro para fora. Deus coloca no meu coração autoridade para dizer: alguns de vocês vão voltar a sorrir. Alguns dos servos de Deus vão voltar a dormir uma noite em paz e tranquila, porque Deus está dizendo: eu estou fazendo uma obra de dentro para fora. É uma obra transformadora, é uma obra dignificadora. Eu estou fazendo essa obra, diz o Senhor.